Existem histórias que atravessam gerações, relatos sussurrados ao pé do ouvido, lendas contadas em volta da fogueira e experiências tão estranhas que desafiam qualquer explicação. Aqui você irá conhecer algum desses causos, histórias de arrepiar a espinha e mexer com a sua imaginação. Mas antes da gente começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui todos os dias da semana tem relato novo que vai fazer você olhar 2 vezes para a janela antes de dormir. Preparado? Então apaga as luzes e vem comigo. A maldição do Ceará. A existência de acontecimentos sobrenaturais levanta questões profundas sobre a natureza da realidade e os limites do conhecimento humano. Enquanto seres limitados em nossa compreensão, somos confrontados com a possibilidade de algo além das leis naturais que governam o mundo observado. Essas experiências desafiam nossa visão do mundo, forçando-nos a confrontar o desconhecido e também o inexplicável. Uma abordagem filosófica para os acontecimentos sobrenaturais nos leva a questionar o significado de eventos além da nossa compreensão racional. Essas experiências nos colocam diante de um paradoxo. A racionalidade exige explicações fundamentadas e evidências concretas, enquanto os acontecimentos sobrenaturais muitas vezes crescem desses elementos. Somos confrontados com a tensão entre a busca pela verdade e a nossa capacidade de explicar e compreender a realidade em sua totalidade. Ao considerar os acontecimentos sobrenaturais, também somos desafiados a confrontar nossas crenças e suposições fundamentais sobre a natureza do mundo. Podemos questionar se existem dimensões ou realidades além do que podemos perceber com os nossos sentidos limitados. Essas experiências nos lembram que a existência pode ser muito mais complexa e multifacetada do que nossa compreensão limitada permite. Além disso, os acontecimentos sobrenaturais também nos levam a questionar os limites da experiência humana e a natureza da subjetividade. Como podemos distinguir entre ilusão e realidade? Até que ponto nossa percepção é confiável? Essas experiências podem ser influenciadas por fatores psicológicos, culturais, individuais, levantando a questão de como interpretamos e atribuímos significado aos fenômenos que presenciamos. Boa noite, amigos. O meu nome é Claudete. Eu estou aqui para contar uma das histórias e visagens que foram passadas pela minha família dos interiores do Ceará. Eu e a minha família já passamos por coisas bizarras que não têm explicação. Nas histórias contadas à beira da fogueira, lá na casa do tio Toninho, ouvimos cada história macabra que às vezes fazia até a gente perder o sono de tanto medo. Como a minha mãe sempre estava presente, ela lembra de algumas delas. Então eu pedi para ela me contar novamente sobre aquelas visagens. Então hoje eu irei contar o relato do assobiador, assim como a mulher com a panela na cabeça e outras marmotas. Essa também assombrava as pequenas cidades aqui do Ceará. Essa história se passou com o tio da minha tia Rita. Eu vou contar como se fosse ele, até mesmo para não confundir a cabeça de vocês. Era a quaresma do ano de 1960. Morávamos na cidade de Itarema. Trabalhávamos na lavoura e éramos 10 filhos.
Eu me chamo Jair e na época do relato eu tinha 19 anos de idade e era o segundo filho mais velho. Eu era muito responsável e trabalhador, porém, o meu irmão Inácio, de 21 anos de idade, tirava o sono dos meus pais, pois ele gostava de arrumar confusões com todo mundo e era muito cachaceiro. O meu pai João sempre castigava ele para que tomasse vergonha na cara e parasse de fazer tanta besteira. Certa vez, teve uma festa em Acaraú e o meu irmão Inácio queria ir de todo jeito. Só que a minha mãe Jandira não queria que ele fosse sozinho, então me pediu para acompanhar ele, pois assim ela ficaria mais tranquila e eu evitaria qualquer besteira que o meu irmão fizesse. Eu não queria muito ir, pois eu sabia que ia dar algum problema e queria me afastar disso. Era quarta-feira santa à noite, quando a gente saiu para o arrastapé lá em Acaraú. Pegamos os nossos cavalos e fomos em direção a tal festa. Saímos no final da tarde, pois eram umas 3 léguas mais ou menos de distância e queríamos chegar por volta das 7 ou 8 horas da noite. A viagem de ida foi bem tranquila, o céu estava muito bonito. Quem mora no interior sabe que as estrelas parecem brilhar mais do que na cidade grande. A lua também estava muito cheia, parecia até meio avermelhada. Aquilo, ao mesmo tempo, era bonito, mas também era bem sinistro. Chegamos ao tal festejo e lá estavam alguns parentes e conhecidos nossos. Cumprimentamos eles e depois fomos aproveitar a festa. Foi quando eu perdi o meu irmão de vista. Eu saí à procura dele e o bendito estava na mesa com alguns homens dando gargalhada. Então eu me aproximei e fiquei apenas escutando a conversa deles. Eles estavam contando uma história que em toda a quaresma, perto da Sexta-feira da Paixão, aparecia uma visagem maligna naquela região e sempre os moradores escutavam assobios seguidos de gritos e gargalhadas macabras. Mas ninguém tinha coragem de ver o que era. Disseram que uma vez, na Sexta-feira Santa, um rapaz que morava na CE 085, caminho de Itarema a Acaraú, fez a maior besteira da sua vida. Segundo a história que me contaram, o tal rapaz estava dormindo na sala quando aquela criatura passou pela estrada de terra, assobiando e gritando, com um som que fazia qualquer um morrer de medo. Ele, curioso, abriu a porta e começou a seguir aquela coisa. Aquilo era muito alto, muito magro, e usava um chapéu de palha, e parecia que as suas roupas saíam de uma espécie de fumaça, como se estivesse pegando fogo, com cheiro de enxofre e coisa queimada. O rapaz, quando viu aquilo, ficou assombrado e a criatura percebeu que estava sendo seguida. O assobiador voltou e parecia não andar, porém flutuar, e vinha cada vez mais perto do rapaz. Ele não conseguia se mover e nem pedir ajuda. Não soube explicar o porquê, mas ficou ali esperando a coisa chegar perto dele. Quando o assobiador chegou perto dele, o rapaz pôde notar o corpo e o rosto cadavérico, e a criatura soltou um grito tão forte que o rapaz desmaiou de tanto medo. Pela manhã, amigos e familiares o encontraram na beira da estrada com os ouvidos sujos de sangue e o levaram para dentro de casa. Foi quando de repente o rapaz soltou um berro de pavor e começou a chorar desesperadamente. Ele não falava coisa com coisa, e então o padre da região foi chamado e começou a rezar. Depois de muita luta, o rapaz foi acalmando e contou tudo ao padre e os familiares que estavam ali. O padre não acreditou no rapaz, disse que ele estava bêbado e que aquilo era mentira. O padre foi embora e sua mãe ficou muito preocupada com o que o filho havia dito. Após 5 dias daquele acontecido, o rapaz amanheceu morto em sua rede, com os olhos arregalados e a língua para fora. Ninguém soube explicar o porquê de um jovem tão saudável ter morrido daquela forma. Ao ouvir aquilo, o meu irmão Inácio não perdeu tempo e gritou:
Ah, pelo amor de Deus, isso é conversa para boi dormir. Esse tal assobiador é história para gente otária. Ao ver aquilo, na mesma hora eu puxei o meu irmão pelo braço e disse: vamos embora agora, macho. Senão você vai acabar arrumando confusão. Lembra do que a mãe falou. De repente, saiu da roda de homens um homem muito bem vestido e falou para o meu irmão: tu é machão, né? Olha aqui, rapaz. Eu te dou 2 quilos de ouro se por acaso enfrentares aquela assombração. Nessa hora, eu senti medo da resposta do meu irmão, mas ele aceitou o desafio. O desafio que o homem propôs foi que ele enfrentasse aquela coisa e trouxesse algo de prova de que no caso ele tinha enfrentado aquela assombração e aquilo aparecia de quinta para sexta-feira. Eu estava só escutando aquilo tudo bem calado, pois eu jurava que o mané do meu irmão não iria topar. Então ele respondeu bem sério: pois eu topo. E aí eu pensei: isso ainda vai sobrar para mim, meu Deus do céu. Eles então marcaram um local de encontro para o outro dia. O meu irmão levaria a prova e o homem faria o pagamento. Muitos disseram que iriam só para ver se ele tinha mesmo enfrentado a tal visagem. O meu irmão começou a beber feito um condenado, pois ele disse que a cachaça ia dar coragem. Eu sempre ali cuidando daquele cachaceiro. Era terrível essa responsabilidade, mas fiz aquilo mais para agradar a minha mãe, pois o Inácio era o seu filho favorito, não porque merecia, mas sinceramente ele estava com muito medo, isso sim. Por isso encheu a cara de cachaça. Já estava passando da meia-noite quando eu disse para ele que a gente tinha que ir embora. Nem falamos mais sobre aquela aposta, pois sinceramente eu achava que aquilo era mentira e que não estava levando a sério aquelas lorotas. Coloquei o meu irmão no cavalo dele e fui no meu. Saí conduzindo os 2 animais. Quando estávamos quase passando por uma comunidade chamada Jurutinhanha, eu escutei ao longe um assobio agudo, seguido de ecos e berros assustadores. Eu gelei com aquilo e aquela marmota se aproximava mais e mais da gente. Então, eu sacudi o Inácio e falei: macho, a gente tem que se esconder, porque parece que aquela história da assombração é verdade. O meu irmão, por sua vez, deu uma gargalhada e falou com a língua pesada: eu vou já ganhar meus 2 quilos de ouro. E caiu na gargalhada. Eu olhei para ele sério e disse: meu irmão, isso não é brincadeira não, isso é coisa do demônio. Foi quando eu avistei uma casa abandonada e levei o meu irmão e os animais para dentro daquela casa de taipa. Foi quando eu ouvi um grito assustador bem perto da casa abandonada. Eu disse para o meu irmão ficar quieto e sentado, mas sabe como é, né? Bêbado faz tudo o contrário do que a gente pede. Em uma distração minha, ele saiu pela porta de trás, pois eu estava na janela abaixado escutando aquilo. Meus amigos, eu nunca ouvi um assobio tão alto e tão agudo na minha vida. Parecia que estava do meu lado. Eu escutei um gruído de bicho e em seguida eu ouvi um berro do meu irmão Inácio. Eu corri para acudir ele e o encontrei no chão mijado e chorando. Eu perguntei o que havia acontecido. A bebedeira dele no instante havia passado. Ele não conseguia falar, só soluçava de tanto chorar. O coloquei no cavalo e corremos para casa o mais rápido possível. Quando chegamos em casa, ele me contou que um homem, um cara com uma aparência de defunto, apareceu do nada na frente dele e que os seus olhos eram vermelhos como fogo. Ele soltou um gruído tipo o som de um bicho morrendo e foi na hora que ele gritou também. O meu irmão detalhou que aquilo tinha um mau cheiro de queimado, enxofre, uma podridão que só. Era um fedor tão grande que ele não sabia explicar o que de fato era. Os meus pais deram um sermão na gente como se eu tivesse culpa do acontecido, pois na verdade eu nem queria ter ido para tal festa. Pela manhã, o meu irmão estava ardendo em febre e chamaram um senhor que fazia um benzimento ali por perto. Ele então veio rezar ao meu irmão. Meus amigos,
Esse homem rezava para o meu irmão como se estivesse com medo e disse que o que ele viu era coisa enviada pelo próprio diabo. A minha mãe implorou ao Senhor que não desistisse dele. Ela chegou até se ajoelhar aos pés pedindo por ajuda. O Senhor então passou uns banhos, umas orações e disse que ele tomasse um chá. Eu não me lembro do que era, mas que ia ajudar ele a não morrer. A minha mãe ficou nessa luta com Inácio até quase um mês e ele acabou sobrevivendo, mas infelizmente ficou doido e nunca mais foi o mesmo. A minha mãe ficou muito triste comigo e disse que eu era o culpado disso tudo. Desde essa época, eu fui embora para Parnaíba e quase não visitava minha família, pois todos eles me culpavam por meu irmão ter ficado louco. Passaram-se 10 anos e o meu irmão Inácio veio a falecer e em seguida a minha mãe. O meu pai era o único que me defendia, pois ele sabia que eu não era o culpado pelas ações do meu irmão. Com o tempo, levei o meu pai para morar comigo, junto com a minha esposa e filhos. E esse é o relato do Jair, tio da minha tia Rita. Amigos, eu não acho que o Jair foi o culpado pelo que aconteceu com seu irmão Inácio. Até mesmo seu irmão procurava a sarna para se coçar. Eu peço que deixem nos comentários o que vocês acham dessa história e o que vocês fariam no lugar do Jair. E vocês, acham também que ele é o culpado pelo que houve? Deixem aqui nos comentários. Esse foi o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite. Ele estava sentado no túmulo. Olá amigos do canal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu me chamo Rogério e moro em uma cidade do interior paulista, bem próxima à divisa com o sul do estado de Minas Gerais. Nessa cidade existe uma festa de rodeio bem tradicional e no ano em que ocorreu o fato, em 1988, eu e um amigo, o Zé, fomos a essa festa de rodeio para ver o show de uma dupla sertaneja muito famosa. Como éramos adolescentes, não tínhamos carros e íamos a pé para a festa, que ficava a cerca de 3 quilômetros da nossa casa, e voltávamos a pé se porventura não conseguíssemos carona de algum conhecido. Nesse dia, um sábado, eu me lembro bem, o show acabou lá por volta da meia-noite, então nós retornamos para casa. Como estávamos cansados do show e da caminhada, resolvemos cortar caminho por dentro do cemitério, o que era bem comum de fazermos mesmo durante a noite, pois esse cemitério servia de passagem para várias pessoas que moravam no bairro e iam sentido a direção ao centro da cidade. Esse cemitério é bem famoso por sua arte tumular, pois um escultor bem famoso fez na época em alguns túmulos. Ele é chamado de Cemitério Velho, com suas lápides, túmulos e mausoléus bem antigos. Eles são desde o começo do século XIX. Pelo fundo do cemitério existia um buraco onde eram queimados caixões e depois que os ossos eram retirados, era comum ver uma fumaça azulada saindo daquele buraco depois que os caixões eram queimados. Quando o tempo estava frio, era ainda pior. Não tínhamos medo, pois sabíamos que não eram fantasmas, mas sim um fenômeno que realmente acontece pela matéria orgânica que ainda permanece no caixão. Nessa noite não foi diferente. Vimos a fumada azulada saindo do buraco, pois era mês de julho e estávamos no meio do inverno. Aquele clima frio fazia com que a gente andasse rápido para aquecer o corpo e chegar logo em casa. Mas ao passar pelo primeiro muro do cemitério velho, o meu amigo Zé disse que estava apertado para urinar e queria fazer ali mesmo, atrás do túmulo bem grande que ficava colado ao muro. Era um túmulo bem simples, com apenas as bordas feitas de tijolo e o meio coberto com terra,
com uma cruz de ferro na extremidade, enquanto eu também urinava, só que usando o muro, o Zé fez em cima do túmulo. Ao acabarmos, voltamos a caminhar. Então, cerca de uns 8 passos depois, escutamos alguém perguntar: "Tem fogo?" Foi automático. Nós nos viramos para trás e vimos um homem bem moreno, sentado em cima do túmulo no qual o Zé havia usado como banheiro. Ele usava uns óculos escuros, redondos, um chapéu de couro estilo nordestino, tinha uma viola apoiada na perna e um cigarro na mão. Dissemos quase que simultaneamente que não fumávamos e olhamos para aquela figura sentada durante um segundo. Uma coisa que chamou muito a nossa atenção foram os seus dentes. Eles eram muito brancos, chegando a se destacar no rosto moreno. Ele ficou nos olhando com aquela boca meio aberta, mostrando seus dentes alvos. De repente, mesmo sem falar nada, um para o outro, nos olhamos e provavelmente pensamos a mesma coisa. Como ele havia chegado ali sem que nós o víssemos. Não havia ninguém, não havia nada. Só os túmulos e, é claro, nós dois. Quando eu tentei começar a andar rápido, o Zé já estava correndo e eu corri logo atrás dele. Mas olhei para trás com medo do homem estranho e o vi no mesmo lugar, do mesmo jeito, parado, apenas olhando para nós e mostrando seus dentes bem brancos. Ainda faltava mais ou menos uns 300 metros até chegarmos ao portão do cemitério, mas parecia que nunca chegaríamos. E até hoje, eu não sei se eu atravessei o muro ou se eu voei por cima dele. Só me recordo de chegar na rua em frente ao cemitério e nem me despedir do Zé. Quando eu cheguei em casa, que ficava a cerca de um quarteirão do cemitério, no outro dia, talvez por medo das zombarias dos nossos amigos, o Zé disse que não se lembrava de nada e que provavelmente eu havia sonhado. Isso aconteceu quando eu tinha 14 anos de idade, mas eu sei que não foi um sonho. Eu nunca mais comentei sobre isso com ninguém, até ver os vídeos do seu canal, e isso acabou me encorajando a contar o que aconteceu comigo. Eu gostei muito de ter encontrado esse canal, eu gosto dos seus vídeos e agradeço por você ter contado a minha história. A noite que mudou tudo. Olá, amigos do canal. O meu nome é João, mas todos me conhecem apenas por Negão. Eu sou nascido e criado na cidade de Várzea Grande, no Mato Grosso. A minha vida toda foi em fazenda. Os meus pais trabalhavam e moravam em uma fazenda de criação de gado. Como eu cresci nesse meio, comecei a trabalhar com isso também. Amigos, eu acho que nem preciso dizer o quanto o interior é uma região fértil para o acontecimento de fenômenos paranormais e sobrenaturais. Basta caminhar por entre as trilhas no meio das fazendas que facilmente alguma coisa estranha vai acontecer. Aqui na região onde eu moro, já vi diversas vezes esferas de luz sobrevoando a mata. Também no alto do morro, bem grande, que fica bem ao longe, é comum avistamento de luzes estranhas que mudam de cor. Eu não sei se isso pode ser considerado algo sobrenatural para vocês da cidade, mas para nós aqui, isso é algo que consideramos que não é deste mundo. Eu vi muita coisa quando eu era criança. No caminho da escola, eu sempre passava de bicicleta por uma área coberta por muitas árvores. Eram tantas que quase não conseguíamos ver a luz do sol. O caminho ficava totalmente coberto e mesmo no verão era muito úmido. Esse pequeno trecho tinha cerca de 50 metros de comprimento, mas era como se entrássemos em uma mata tropical fechada. Quando passávamos por ele, o clima mudava na hora. Eu sempre acreditei que ele fosse uma passagem para um outro mundo, tipo um portal. Pois acreditem, e espero conseguir explicar direito. Aquele trecho
fazia quem passava a sentir que estava caminhando por outra dimensão ou algo do tipo. Era muito estranho. Ao final desse trecho, o clima voltava ao normal e quando olhávamos para trás, tínhamos a sensação de que aquelas sombras se moviam e as árvores, não apenas as folhas, mas os troncos pareciam dançar. Os meus pais passavam sempre por ali de carro quando precisavam ir à cidade. A minha mãe sempre pedia para o meu pai fechar os vidros. Ela dizia que o ar naquele lugar era muito carregado. E meu pai, sempre muito cético, dizia: só se for carregado de umidade. Eu via o temor da minha mãe, que era muito sensível e espiritualizada. Ela sempre dizia que existem coisas nesta vida que a gente nunca imaginou que pudessem existir. E ela estava mais do que certa. Então, em uma noite, quando eu já estava mais velho, eu devia ter 14, 15 anos de idade, foi quando finalmente eu criei coragem para convidar a tal menina da escola, por quem eu era apaixonado por muitos anos, para ir ao cinema comigo. O nome dela era Vivian. Ela também gostava de mim, mas ninguém tinha coragem de se declarar. Então, do nada, no meio do intervalo da aula, eu fui até ela, que estava no meio de uma rodinha de amigas, e a puxei para o canto. Perguntei se ela gostava de O Senhor dos Anéis, e ela me disse que sim. Então, eu disse que o último filme iria estrear no cinema da cidade e perguntei se por acaso ela não gostaria de ir. E ela aceitou e nós fomos. Para quem não sabe ou não está lembrado, esse filme tem quase 4 horas de duração. A sessão começou às 3 horas da tarde e o filme e a companhia estavam tão agradáveis que eu nem dei conta de quando o filme terminou. Já estava tudo escuro do lado de fora. Então, acompanhei Vivian até a casa dela e depois tive que ir caminhando sozinho para casa. Isso não seria problema, pois já estava acostumado a caminhar pelo meu bairro. O problema era passar por aquele trecho coberto pelas árvores. Eu nunca havia feito isso durante a noite, e se durante o dia já era bem assustador, imagine passar por ali durante a noite e sozinho. O meu coração parecia acelerar mais e mais a cada passo que eu dava indo em direção àquele trecho. Eu estava tão nervoso que resolvi caminhar de cabeça baixa sem olhar para os lados. Assim que adentrei aquele caminho, bastou alguns passos para eu começar a ouvir muitos assobios. Eu sentia que alguém estava me chamando, mas eu não tinha coragem de olhar. Em seguida, ouvi bem próximo da minha orelha uma voz me dizendo: "Te amo, entre aqui no matagal." Sem pensar 2 vezes, eu comecei a correr. Corri o mais rápido que eu pude, apenas olhando para o chão sem levantar minha cabeça. Enquanto corria, eu ouvia perfeitamente aqueles assobios vindo de várias direções e depois muitas risadas, algumas ao longe, outras próximas, e muitas vozes chamando meu nome. Meus amigos, quanto mais eu corria, mais eu parecia me distanciar do final da rua. Parecia que eu já estava correndo há 1 hora, mas ao abrir os olhos, eu vi que ainda não estava nem na metade da rua. Só quando eu comecei a correr com os meus olhos abertos, é que eu comecei a ver o final da rua se aproximando. Quando eu saí da cobertura das árvores, senti novamente a brisa fresca da noite, e não mais aquela atmosfera gelada e asfixiante. Eu cheguei em casa suando dos pés à cabeça. Contei todo o ocorrido para os meus pais, o horror pelo qual eu havia passado. Foi difícil me acalmar e conseguir dormir. E no outro dia, quando eu passei por lá novamente a caminho da escola, eu fiquei olhando para os lados apavorado, sentindo a todo momento que eu estava sendo vigiado por vários olhos e que eles estavam apenas esperando uma grande oportunidade para novamente me deixar aterrorizado. Boa noite. A voz na escuridão.
Saudações, amigos do canal. Algo aconteceu há mais de 20 anos e talvez eu nunca encontre uma explicação plausível. Eu não escrevi sobre isso antes porque isso me atormentava muito e eu ainda não me sentia mentalmente pronto para falar a respeito. Era uma noite normal de verão. Eu estava assistindo os Flintstones na casa dos meus avós. A minha avó estava de plantão no hospital, então naquela noite éramos apenas eu e o meu avô. Ele já tinha caído no sono, então eu percebi que eu poderia fazer o que quisesse. Decidi que depois do desenho eu sairia. 10 minutos depois que o desenho acabou, o volume da TV começou a diminuir. Eu até pude ver as linhas do volume descendo na TV. Mas que droga é essa? Eu pensei. Em seguida, me dei conta de que deveria ser apenas o meu avô brincando comigo, já que ele esteve com controle. Então eu fui até a cadeira dele e vi que ele estava com os olhos fechados. Eu até pensei que ele estivesse fingindo, mas depois de alguns minutos de pé ao lado dele, eu percebi que ele não poderia fingir por tanto tempo. Ele estava realmente dormindo. Logo comecei a ficar assustado. No momento em que eu saí de casa, os meus pés ficaram gelados. Eu comecei a pensar que eu não deveria ter saído. Os meus avós moravam em uma fazenda, então eles tinham um celeiro. Eu decidi visitar nossa coruja, no caso o Jorge, que vivia nesse celeiro. Quando eu entrei e chamei o nome dele, não recebi resposta. Eu sabia que aquilo não era normal. A coruja nunca ignorava a nossa presença. Quando eu estava saindo, eu ouvi uma voz me dizendo: "Então você se acha muito corajoso, não é isso, menino?" Na hora, eu virei para trás, mas não havia ninguém na escuridão. A voz sem corpo falou novamente: "O que foi?" Então, eu corri de volta para casa. Eu entrei e procurei o meu avô para contar o que havia acontecido comigo. Eu acabei o encontrando, o mesmo pegando biscoito na cozinha. Rapidamente eu contei sobre a voz e ele não soube o que responder. E, por fim, ele disse que não era nada e recomendou que fôssemos dormir. Pedi para que ele fosse comigo lá fora novamente e ele acabou aceitando. Fomos até o celeiro e o meu avô ficou surpreso quando a coruja novamente não respondeu quando nós a chamamos. Então vimos um homem de quase 2 metros de altura descendo a escada de madeira que levava para o outro andar do celeiro. Quando ele nos viu, correu de volta para o canto mais escuro. Eu estava com tanto medo que eu saí correndo para casa. Quando eu fiquei preocupado com meu avô, resolvi voltar com uma lanterna. Ele ainda estava na porta do celeiro quando eu voltei. Resolvemos então entrar novamente para examiná-lo. Enquanto estávamos lá, ouvimos o nosso cachorro, o Oliver, latindo como se tivesse visto o próprio demônio. Sabíamos que os animais podiam ver e sentir coisas que nós não podíamos. Voltamos então para dentro de casa e decidimos ignorar o que estava acontecendo e tentar assim dormir. O meu avô já estava dormindo e já se passavam das 11 horas, mas eu continuava sem conseguir pregar os meus olhos. Quando se aproximava de 1 hora da manhã, eu ouvi uma batida bem forte na janela. Eu tomei um susto tão grande que senti o meu coração quase sair pela boca. Eu decidi me levantar e dar uma rápida olhada na janela, e para o meu completo espanto, quando eu afastei as cortinas, vi um homem com o rosto grudado no vidro e um grande sorriso. Eu pensei que talvez fosse a mesma pessoa que havíamos visto no celeiro. O homem falou algo que eu não consegui entender muito bem naquele momento, mas soou como: "Você não está seguro aqui dentro, garoto." Então eu gritei e acordei o meu avô. Eu contei o que havia acontecido e ele correu para pegar uma de suas armas. Então passamos o resto da noite trancados no quarto com uma espingarda. De alguma forma eu consegui cair no sono, mas eu sou assombrado por esse acontecimento até hoje em dia.
A visita sobrenatural após o enterro. Olá, amigos do canal. Eu estou ciente de que o meu pai realmente tinha mediunidade e reafirmo isso sem titubear, pois ele passou por uma gama de vivências sobrenaturais das mais variadas durante toda a sua vida. Em certa ocasião, um acontecimento muito triste aconteceu em nossa vida familiar, mais precisamente no ano de 2009, quando tivemos a perda irreparável da minha cunhada Rita de Cássia, mãe exemplar do meu também falecido sobrinho Caio Lúcio, que infelizmente, por não aguentar ter perdido a sua mãezinha, faleceu aos 18 anos, 3 anos depois que a doce Rita nos deixou. Quando uma família perde um ente querido, o quadro instalado é de muita consideração e dor. Alguns choram sem parar, outros gritam, outros se mudam. Enfim, é aterrador. Amigos, foi muito cruel assistir a minha cunhada morrer por um erro médico aos 47 anos de idade e deixar assim o seu amado filho com apenas 15 anos. Meu pai foi para sua despedida, apesar de sua dificuldade para andar, já que o seu joelho esquerdo doía muito. Porém, além de médium, o meu pai sempre foi um humorista nato. Alguns casos de aparições vistas por ele se traduziam de maneira lúdica, em seu tom por vezes peculiar de contar. Agora, voltando à tristeza que foi o velório da minha cunhada, quando retornamos à casa, arrastados com o que aconteceu, o meu pai sentou, porém muito triste e cansado no sofá, enquanto fazia um café para fortalecer todos os presentes. Depois de posta à mesa, eu, a minha mãe e o meu filho sentamos e chamamos o papai para se sentar também, afinal havíamos ficado horas sem comer nada. E então ele olhou para a gente e disse: "Daqui a pouco eu irei, fiquem à vontade, eu vou cochilar um pouquinho." Durante meia hora assim fizemos, partimos o pão e comemos, lembrando do quanto Rita era solícita e amiga. Em um determinado momento da conversa, o meu pai abriu os olhos e perguntou: "Uai, onde está a menina que estava tomando café junto com vocês?" "Ela foi embora, Maria?" disse ele, questionando a minha mãe. Eu lembro do episódio como se fosse agora, meus caros. Nós ficamos atônitos e nos entreolhamos estarrecidos. Eu olhei para ele, já que se levantava rumo ao seu lugar na cabeceira da mesa, que se encontrava vago, apenas aguardando por ele. Não percebendo então nenhum traço de preocupação em seu semblante, eu apenas respondi: "Pai, não havia nenhuma menina aqui." Ele então, já sentado, levantou os olhos e olhando para mim retrucou: "Ah, então ela só veio nos escoltar até aqui. Ela tomou seu café e voltou para o cemitério." A menina que ele viu aparentava ter entre 7 e 8 anos de idade. Depois, com calma, ele explicou que ela pode ter nos seguido do enterro até em casa e, sentindo o aconchego familiar, se sentou à mesa conosco e depois seguiu seu rumo. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.